Você acha que não tem tempo suficiente para fazer tudo que precisa ser feito? É verdade. Ninguém tem tempo. O que é ter? Ter é possuir. Alguém possui o tempo, alguém pode tomar tempo para si, transferir tempo para outro. Não, ninguém pode fazer isso porque o tempo está à nossa disposição, mas ninguém o tem. Assim como a luz do sol é algo que a gente pode usufruir, mas nunca a teremos, né? E foi a partir dessa percepção que os homens começaram a comparar o tempo com a luz do sol, porque existia a percepção de que algo poderia ser feito enquanto a luz do sol durava e depois chegava a noite e era a hora do descanso. E assim surgiram relógios solares que permitiram que o homem definisse melhor o que ele poderia fazer, principalmente em conjunto, enquanto a natureza seguia o seu curso. E aí, com o passar do tempo, né, surgiram os relógios mecânicos, um mecanismo que girava de forma sincronizada com o movimento da Terra. Os relógios mecânicos só surgiram no final da Idade Média, mas isso já permitiu uma organização social muito melhor. Então, o tempo, no fim do dia, a medição do tempo, melhor dizendo, é um conceito que ajuda a organizar a vida da sociedade, assim como as leis, os costumes, a cultura, a linguagem, ou seja, é algo fundamental para a organização social. E na medida em que isso começou a ser melhor medido, medido com maior precisão, essa organização social, principalmente a organização social do trabalho, foi podendo ser melhor conduzida. E já no final da Idade Média foi criado o calendário gregoriano, que é esse calendário que a gente usa hoje, que divide a semana em 7 dias, e os meses em 30 dias, e os anos em 12 meses. Depois dessa melhor organização do tempo, e com a invenção das máquinas, veio a sociedade industrial. E nessa sociedade, as atividades eram bem distribuídas no tempo e no espaço. Existia um espaço para estudo, um espaço para trabalho, um espaço para descanso, cada coisa a seu tempo e no seu lugar. Mas a sociedade foi se desenvolvendo e com isso ela foi ficando cada vez mais produtiva e com a necessidade de produzir mais e mais, começaram a surgir problemas que as pessoas começaram a chamar de gestão do tempo. Eu prefiro usar o termo gestão do cotidiano, porque o tempo a gente não gerencia, o tempo é uma força da natureza, digamos assim, está na quarta dimensão, uma dimensão que está além da nossa capacidade de gestão. Mas o que fazer enquanto o tempo passa, isso sim, nós temos condição de fazer, e é o que eu gosto de chamar de gestão do cotidiano. E aí, no final dos anos 80, quase nos anos 90 já, um autor muito bom, chamado Stephen Covey, escreveu o livro Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. E ali ele dá boas dicas de gestão do cotidiano. Stephen Covey começava com o primeiro hábito, que é seja proativo. Decida o que fazer de forma não reativa. Se antecipe aos acontecimentos, planeje-se bem e seja proativo. E um outro hábito é comece com um objetivo em mente. Defina o que são as suas prioridades. E a partir da definição das suas prioridades, você vai começando a ter noção do que é mais importante. E aí, sim, o terceiro hábito é primeiro o mais importante. E quando ele junta esses três primeiros hábitos, ele fala de uma matriz de urgência e importância, que ele coloca em quatro quadrantes. Há as coisas que são urgentes e importantes, e normalmente nessas coisas é que estão as crises, coisas que se você deixar de fazer terão um grande impacto e que por alguma razão você tem pouco tempo para fazer. Muitas das vezes por falta de planejamento prévio, porque não foi proativo. Há também aquelas coisas que são não urgentes e não importantes. É aquilo que talvez possa ser chamado de perda de tempo, porque você não está fazendo nada que é urgente e também nada que é importante. Mas a gente também precisa de descanso, precisa de relaxamento. Há um tempo para essas coisas. Há as coisas que são urgentes e não importantes. Aquela coisa que surgiu, que você tem que fazer logo, mas que não terá um grande impacto, né? Tipo os videozinhos curtos dessas redes sociais, que ele vai desaparecer rapidão se você não olhar logo, mas que impacto que esse vídeo vai trazer para você. E aí você fica lá entre uma urgência não importante e outra, e às vezes passa-se um longo tempo. E há aquelas coisas que são não urgentes, mas importantes, que
para Covey, né, ele mostrava que esse é o quadrante melhor, onde você procura aproveitar melhor o seu tempo, porque é onde você pode fazer coisas importantes organizadamente, com o tempo disponível, com a calma necessária para se dedicar à atividade, né. Para quem é bem planejado, para quem foi proativo, tinha um objetivo claro na mente e começou pelo mais importante, ele consegue estar mais nesse quadrante. Mas ser assim talvez seja algo, muito desafiador para quem não tem clareza, dos seus principais objetivos e quem não consegue ser proativo. E aí, um pouco depois de Covey, em meados dos anos 90, um psicólogo criou o conceito de inteligência emocional, Daniel Goleman. Goleman falava da gestão das emoções, coisa que também é bastante desafiadora, mas está muito mais no nosso controle do que o tempo, né? E Covey falava de a gente ter autocontrole, um autoconhecimento que nos permita eh, lidar melhor com nossas emoções. E talvez aí, a partir desse autocontrole, aquela necessidade de proatividade sobre a qual Covey falava, ela estava mais no nosso controle, porque a gente tinha uma melhor noção do que talvez nos causava inércia, e assim, entendendo o que nos causava inércia, a gente poderia ser proativo e não esperar a coisa ficar urgente para então Tá. reagir. Ter clareza, ter o autoconhecimento nos permitiria entender melhor as nossas prioridades e assim definir o que era mais importante, e talvez isso nos ajudasse a ir para aquele quadrante do que é não urgente, mas importante. E mais ou menos na mesma época que Goldman, um outro autor, um sociólogo italiano chamado Domenico De Masi, escreveu sobre o ócio criativo. E o que é o ócio criativo para De Masi? O ócio criativo é aproveitar bem o tempo de descanso para o desenvolvimento pessoal. De Masi já começava a entender mais que as fronteiras entre trabalho, estudo e lazer, da maneira como tinham sido concebidas ainda no início da Idade Moderna, séculos antes, já não estavam fazendo tanto sentido mais. Para De Masi, era importante ter prazer no trabalho, dar sentido para aquilo que você está estudando, para que aquilo tivesse mais significado para você, e aproveitar bem o tempo de descanso para atividades que te dessem mais retorno, pessoal. Inclusive o descanso que você simplesmente relaxava, era importante porque o cérebro precisa de descanso. Mas demais eu falava de usarmos bem o tempo de descanso, que no livro se chama ócio, para atividades que te trouxessem algum benefício, como bons relacionamentos, como tempo de introspecção para refletir, como um bom hobby. Tudo isso contribuía para que você tivesse mais sensações de bem-estar e até fosse mais produtivo durante o trabalho e levasse o trabalho com mais prazer. Um tempo depois, já no início dos anos 2000, surgiu a psicologia positiva, e um dos principais autores da psicologia era Martin Seligman. Seligman falava das bases do bem-estar, né? Uma das bases do bem-estar era as atitudes positivas, ter gratidão pela vida, cultivar o prazer em si. E ele falava também do engajamento, de você estar tão envolvido nas suas atividades que aquilo se tornava prazeroso, algo que conversa muito com o pensamento de Demasi. A qualidade dos relacionamentos também, algo que sobre qual Demasi falava antes, você ter motivação, você ter um propósito, também algo muito importante, que falava muito com começar com o objetivo em mente, e ter a sensação de realizações ao longo da sua vida, aquilo que talvez estar naquele quadrante do não urgente e do importante nos traria. Então, a combinação de todos esses pensamentos mostrava formas de como fazer uma boa gestão do seu cotidiano, como levar a vida enquanto o tempo passa. E aí, na medida em que a sociedade foi se modernizando mais e mais, e com o avanço tecnológico, aquela tradicional divisão do tempo e espaço entre estudo, trabalho e lazer foi ficando cada vez mais e mais tênue, né? Na medida em que você levava o conteúdo consigo para onde quer que fosse, por meio desse aparelho que muitos de vocês podem estar me assistindo,
Ah, você começou a levar distrações para dentro dos espaços de estudo e trabalho e começou a levar, conteúdos de estudo e trabalho para dentro dos espaços de descanso. E assim, aquela aproximação entre trabalho, estudo e descanso que foi imaginada por Dimasi começou a acontecer de forma meio desordenada. E com isso, problemas como ansiedade, estresse, o chamado burnout, começaram a ficar cada vez mais e mais intensos na sociedade. Isso foi mostrando a importância de que a gestão das emoções, a inteligência emocional, tinha uma grande influência sobre a gestão do nosso cotidiano e a maneira como nós lidamos com o tempo. E aí veio um evento em que essa mistura entre trabalho, descanso e estudo aconteceu de forma meio abrupta para a sociedade, né? Foi quando veio a pandemia do Covid-19 e a necessidade do lockdown, que botou tudo junto no mesmo ambiente, e aí essa confusão entre trabalho, lazer e estudo, se tornou algo mais grave, mas mostrou que as tecnologias já nos permitiam fazer com que aquela divisão que foi estabelecida ainda nos tempos do início da Idade Moderna, ela já pudesse mudar. E depois, quando a pandemia passou, coisas que já existiam antes, como o teletrabalho e o ensino à distância, ficaram muito mais comuns. E isso nos levou à necessidade de ter uma noção ainda melhor do que fazer com o tempo disponível de forma inteligente. E com o passar do tempo, né, pouquíssimo tempo depois, veio mais um fato novo no mundo tecnológico, né? A utilização das inteligências artificiais foi se tornando mais e mais comum, né? E muito recentemente ela entrou na vida da grande maioria das pessoas do mundo, principalmente as pessoas do mundo do trabalho e dos estudos, né? Um estudo do Fórum Econômico Mundial mostrou que ainda neste ano de 2025, metade do trabalho será feito pelas inteligências artificiais. Ou seja, você ganhou um colega de trabalho que não precisa de tempo de descanso, não precisa de tempo de lazer, que para ele a luz do dia é indiferente, que estará produzindo durante todo o tempo. Esse colega de trabalho pode te colocar ainda mais pressão e você começar a ter ainda mais problemas com estresse ou burnout, ou ele pode fazer o trabalho pesado para você e sim começar a ter mais tempo livre. É. Então, é um novo fato que nos mostra o quão importante é sabermos estabelecer as nossas prioridades para começar com um objetivo em mente e sabemos ter uma boa gestão das nossas emoções para, assim, nos administrarmos melhor e começarmos a nos colocar naquele quadrante do não urgente e importante e podemos decidir com mais clareza e mais sabedoria o que fazer enquanto o tempo passa. E pode ser que, assim, nos sobre mais tempo para o tal ócio criativo, para momentos de descanso, enquanto que a gente possa ter mais qualidade nos nossos relacionamentos, que nós possamos exercer mais a nossa gratidão pela vida, que nós possamos dar sentido para aquilo que a gente escolhe fazer como atividade profissional, aquilo que a gente decide absorver de conhecimentos para nós, e assim ter um propósito mais claro e que faça mais impacto para as nossas vidas e para a vida de quem nos cerca, e assim, ao longo do tempo, percebemos as grandes realizações que a gente faz. Então, nós estamos vivendo um momento, de novo, de uma mudança significativa que certamente alterará não só o curso da história, mas a forma como a sociedade se comporta ao longo do tempo e se organiza para fazer uma boa gestão do seu cotidiano. E isso dependerá de cada um de nós, afinal de contas, a forma como a coletividade age, como a sociedade se comporta, é o conjunto do que cada um de nós faz. Então, compete a nós pensarmos sobre como será essa nova sociedade onde queremos viver. Cada um de nós usar bem o seu cotidiano, esse tempo
que nos está disponível, assim como a luz do sol, mas com a consciência de que nós temos um tempo limitado para poder usufruir bem dessas novas oportunidades que estão se abrindo com toda a revolução social e tecnológica que tem acontecido. Então, pense sobre como você está agindo durante o cotidiano enquanto a natureza segue o seu curso. Pense sobre como você está aproveitando o tempo que tem. Pense se ao invés de usufruir de belos raios solares, você está escolhendo ficar nas sombras e com isso, talvez tendo uma noção de que não tem tempo enquanto essa bela dádiva está à sua disposição para você poder usufruir dela da melhor maneira. No selfie, a revelação. No supra selfie, a transformação.